aqui a gente discute as principais estratégias na sua jornada para deixar o amadorismo para trás, ter um negócio lucrativo sem perder a qualidade de vida. Gente, eu sou Raquel Travassos e o tema de hoje é como cuidar de tudo no meu negócio, mesmo sendo sozinha. Esse é o tema de hoje. Eu queria fazer uma pergunta para vocês e quem souber responder já comenta aqui para mim. Qual é a coisa mais importante que você tem para fazer amanhã? Quando você acordar amanhã é quinta-feira, quando você acordar amanhã, você sabe me dizer qual é a coisa mais importante que você tem para fazer amanhã? Me diz aí se sim ou se não. Se puder, escreve aí para mim, sim ou não. Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque, primeiro, se você sabe, isso já é um bom início. Só que não basta ser qualquer coisa importante. Tem que ser uma única coisa importante, e essa única coisa é aquela que vai te levar além, é aquela que você movimentando, colocando em movimento, vai te fazer dar um passo além. A Guias para Gastronomia botou Me Planejar. É a sua atividade mais importante, legal. E aí você tem que pensar se essa atividade de se planejar é a que vai te movimentar, que vai fazer com que você se mova, dar um passo, pelo menos um passinho, em direção ao seu objetivo aí de negócio, para que você consiga dar conta de tudo. Parece paradoxal, né? Mas, Raquel, como é que eu vou dar conta de tudo e eu vou ter foco em uma única coisa? É quando a gente dá foco que a gente consegue distribuir todo o resto que está em volta. Porque quando a gente tem clareza daquela única coisa que é a mais importante que a gente tem que fazer, a gente vai encaixar todo o resto em volta para que a gente consiga cumprir aquilo que a gente precisa fazer. E aí, aqui, durante a live, eu vou explicando para vocês como é que a gente vai fazer isso e os pontos de atenção, os gatilhos que a gente precisa acionar e ter mais afinco para que isso funcione, que você consiga, de fato, dar conta de tudo, né? Porque, gente, pensa bem, se você tenta se dedicar ao financeiro da sua empresa, à contratação, às vendas, a prospectar clientes, fazer cursos, se atualizar, produzir o produto, muitas vezes a gente é que produz o nosso próprio produto, ainda tem que cuidar da casa, né? Se você é casada, tem marido, se você mora com os pais, dá atenção ali para a família, às vezes você tem filho. Imagina se você tentar colocar o mesmo nível de atenção e esforço em todas as coisas que você tem para fazer. Se você tenta fazer isso, você não vai conseguir fazer nada bem feito. E parece óbvio, mas se a gente for parar para pensar, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente quer fazer tudo com o mesmo nível de esforço e dedicação. E é aí que a gente se enrosca. Boa noite, vamos chegando. E aí, gente, por que ter uma única coisa, né? Essa ideia não é minha, essa ideia da única coisa é de um livro chamado... É desse livro aqui, ó, tá? Ele fica ao contrário, mas ele se chama A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. A ideia central desse livro é essa, que você tenha uma única coisa, mas eu vou desdobrar um pouco mais, eu vou trazer um pouco da minha experiência, da minha percepção. Depois que eu li esse livro, eu apliquei essa técnica, essa ideia, esse conceito na minha vida. Quando você coloca uma única coisa em movimento, só que tem que ser a coisa certa, você vai criar um efeito dominó. Quando você tem lá o seu objetivo, eu quero expandir a minha empresa, eu quero aumentar meu lucro, eu quero aumentar minha carteira de clientes, ou então meu objetivo é mais pessoal nesse momento, eu quero melhorar o meu relacionamento com meu marido, eu quero emagrecer, eu quero ter mais qualidade de tempo com meus filhos, seja lá qual seja o seu objetivo, tá? Eu vou focar mais para negócio, porque a gente está falando de como cuidar de tudo do seu negócio, mesmo sendo sozinha. Então, como é que você vai fazer, né? Cuidar do seu negócio, manter o seu negócio funcionando e ainda assim, às vezes, pensar em crescer e melhorar, tendo foco em uma única coisa. E essa única coisa, ela precisa ser a mais importante. Você tem que conseguir olhar para esse seu objetivo, seja lá qual for ele, manter o meu negócio, dar conta de tudo, crescer o meu negócio, você tem que olhar para esse objetivo e conseguir identificar tudo que você precisa fazer para chegar lá. E aí, quando você consegue olhar para essas atividades, não basta sair listando e botar isso numa lista única, quilométrica, que vai daqui até o outro quarteirão de tanta coisa para fazer, e achar que você é só sair ticando. Não é assim que funciona, né? Você precisa, primeira coisa, qual é dessa lista toda de coisas que você tem para fazer que vão te levar para o seu objetivo, vai ter sempre aquela que é a mais importante da vez.
Você tem que conseguir olhar para essa lista e pensar qual dessas atividades aqui vão efetivamente me levar para onde eu quero. Qual é a primeira que tem que ser feita? Qual é a mais importante? Né? Para criar esse efeito dominó, de fazer a coisa mais importante e conseguir esse ciclo, né, de quando eu mexo na primeira peça do dominó, tudo vai caindo em sequência, eu consigo movimentar todo o resto, tudo precisa estar alinhadinho, né? O dominó, quando a gente faz aquela brincadeira do dominó e empurra a primeira peça, todas as outras vão caindo em sequência, elas estão todas alinhadinhas, está tudo perfeito. Só que a vida não é assim, né? A vida não é toda alinhadinha, toda perfeita. Para que a gente consiga garantir esse alinhamento que a gente faz quando a gente está brincando de dominó, a gente tem que todos os dias se perguntar: qual é a atividade mais importante que eu tenho para fazer hoje? Por isso eu comecei a live justamente te fazendo essa pergunta. Qual é a atividade que você tem para fazer de mais importante? Todo dia você precisa se perguntar se você está cumprindo com aquela atividade que é mais importante. Porque se você não está cumprindo, você não vai chegar aonde você quer. E, gente, o sucesso, ele é sequencial, ele não é simultâneo. A chave do sucesso está no tempo. Ninguém acordou. Eu não acordei hoje, amanhã, de repente eu sou uma pessoa de sucesso. Eu e a Mary somos aqui o Instagram referência de gestão no Brasil. Isso não vai acontecer. Inclusive, Mary, minha querida sócia, estamos fazendo 1 ano de Instagram hoje. Parabéns pra gente. Eu lembrei disso há pouco tempo. Falei com a Mary já o dia inteiro, mas eu não me lembrei disso antes. E aí deixei para dar a lembrança aqui no nosso Instagram, nada mais justo, né? Há exatamente 1 ano atrás, a gente estava abrindo a nossa conta aqui no Instagram, né? E é muito legal ver o quanto a gente está crescendo no sentido pessoal, profissional mesmo. É claro que nós estamos crescendo em audiência e a gente vem trabalhando para isso, a gente quer atingir mais pessoas, né? E como é que a gente saiu de um cenário onde a gente tinha 0 seguidores. Ela está felicitando a gente aqui nos comentários. A gente saiu de 0 seguidores e hoje a gente tem mais de 650. Isso para alguns pode não ser nada, pode ser uma bobeira. Gente, para a gente isso é uma conquista imensa e a gente espera poder alcançar cada uma dessas pessoas, poder ajudar, nem que seja um pouquinho, cada uma dessas pessoas. Para que a gente conseguisse sair do 0 a 600 em 1 ano, pode ser devagar, a gente, enfim, tem prioridades. A gente teve que todos os dias escolher uma única coisa para fazer, aquela que era mais importante. E aí, você talvez esteja aí falando assim, Raquel, mas eu não tenho como escolher uma única coisa para fazer. Eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho uma empresa. Muitas vezes, você é um empreendedor, é um autônomo, mas também tem um outro emprego em paralelo, seja autônomo, ou seja CLT, tem a casa, tem a vida, tem a família. E aí tá falando, o resto não vai deixar de acontecer. Eu vou escolher uma única coisa, vou fazer aquilo e vou botar o pé para cima. Não, não é isso, né, gente? Claro que não é isso. A questão da única coisa aqui é você saber que é como se você criasse uma meta para todos os dias da sua vida. Todo dia você tem aquela sua meta, que é uma única coisa que você precisa fazer. Todas as outras você vai tentar fazer, você vai fazer o melhor que você pode. Só que para essa coisa, você tem que cumprir, você tem que buscar a excelência nessa coisa. E aí, essa única coisa é aquela que precisa ser a mais importante de todas. Você pode aí fazer uma lista e decidir que quer fazer, sei lá, 4 coisas amanhã. Só que não adianta você querer fazer 4 coisas, que pode ser que você não consiga fazer 4 coisas. Então, dessas 4, você tem que ter clareza de qual delas é a mais importante, aquela que você não pode deixar de fazer, que é a que vai te mover, é aquela que vai te levar um passo além, tá? E aí também é pensar, gente, se dá para delegar, né? Porque às vezes a gente começa a fazer uma coisa com um objetivo, e conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente esquece de revisar, e por isso é necessário a gente pensar todos os dias, qual é a minha única coisa de hoje? Qual é a minha meta de hoje? Porque as coisas vão acontecendo e a gente vai esquecendo, e o objetivo, às vezes, ele muda, e a gente esquece de atualizar aquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Vou contar uma história a gente tem uma aluna que ela faz a produção do produto dela, e quando ela começou produzindo, entregando, vendendo, ela fazia tudo. Ela ainda faz muitas coisas, mas ela, aos pouquinhos, está se organizando e está conseguindo progredir, conseguindo, né, aumentar e crescer. O fato é que ela começou a empresa dela, ela mesma produziu o produto, e ela ia até um determinado local para vender, para conseguir cliente e vender. E ela não dirige.
Então, ela ia com o irmão, que ajuda ela na empresa, e aí eles iam até lá, era um deslocamento longo, né, da casa dela até esse local onde ela queria vender o produto, e ela ficava lá esperando para vender, e aí começou a fazer a clientela dela, e num dado momento, quando a gente conheceu ela já estava num ponto em que ela não precisava mais ficar vendendo na rua. Ela já ia naquele local com os clientes certos. Eles iam comprar o produto dela toda vez que ela ia lá. E ela continuou indo. Ela continuava, acordava às 5 horas da manhã para produzir o produto, aí saía de casa horas antes para poder se deslocar até lá, chegar lá, entregar, porque ela não vendia mais, ela já estava com a venda certa, ela ia simplesmente entregar o produto e voltar para casa para continuar produzindo, porque ela também entrega para outros lugares, enfim. E aí, quando a gente teve uma conversa, eu perguntei, mas por que você continua indo lá? Se você já tem a venda certa, para que você continua indo? Por que não vai só o seu irmão? Por que vocês não contratam um entregador? E aí ela parou e pensou, é porque eu faço isso porque eu queria aprender a vender, eu não sou boa em vendas. E eu queria aprender a vender. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de tentar efetivamente aprender a vender. Então, eu ficava lá para tentar aprender a vender. E aí tinha duas coisas. A primeira é que, na minha opinião, não era o local realmente mais adequado para ela aprender a vender, mas o fato é que ela chegou num ponto que, quando ela estava falando com a gente, ela já sabia vender, ela já tinha conseguido a clientela, ela já não vendia mais no boca a boca. As pessoas iam recomendando o produto dela de tão bom que é. E aí ela estava perdendo um tempo de produção e de poder fazer outras coisas, porque ela não percebeu que o objetivo, o motivo que fazia ela ir até aquele local e se deslocar, já não fazia mais sentido. E aí é por isso que eu falo da importância da gente pensar, né? Qual é a coisa mais importante que eu tenho para fazer hoje? Isso faz sentido? O que eu estou achando que é mais importante? Aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. É realmente o que eu tenho que fazer hoje? Talvez ontem era isso que eu tinha que fazer, mas talvez a partir de hoje não seja mais. E aí é você parar para refletir, né? E pensar também se dá para delegar, porque obviamente ela precisa entregar o produto dela. Só que precisa ser ela? Talvez não, pode ser o irmão. Será que precisa ser o irmão? Será que não dá para contratar um entregador, treinar um entregador? E aí tudo isso ela foi avaliando. Boa noite, Dedé, aí no Facebook. Boa noite. Tô de olho no Face também, hein, gente? E aí, uma outra coisa que você pode estar pensando, quando a gente fala de ter uma única coisa, né? E aí a gente fala de fazer lista, relacionar e ter essa disciplina. Raquel, eu não tenho disciplina. Não adianta, eu não tenho disciplina. As coisas, você não sabe como é que é a minha vida. Minha vida é uma loucura. As coisas vão acontecendo, eu vou esquecer de anotar e vai ser um desastre. E aí, gente, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: se você não começar, você nunca vai ter disciplina, né? A primeira coisa, se você não tem disciplina, você precisa começar para criar aquele hábito. E segundo, que é não se penalizar, né? Não é se matar porque deixou de fazer, porque procrastinou, porque deixou para trás. Isso vai acontecer, isso acontece eventualmente com todo mundo que não tem o hábito, que não gosta de focar em uma única coisa, de acha que tem que fazer um monte de coisa para poder, porque acha que quantidade é o que vai dar resultado e não necessariamente é isso, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas assim, não se culpa, sabe? Você tem que ser assertiva com você mesma para evitar que isso continue acontecendo. Uma coisa eventualmente eu esqueço, eu acabo deixando para trás. Se isso está se tornando um hábito, o que eu acho que você tem que fazer, e é o que eu faço comigo, é você ter o compromisso com você mesma. Você tem que se tratar como você trataria alguém, uma outra pessoa. Então, por exemplo, hoje, atualmente, né, nesse exato momento, eu tenho que fazer o módulo de um curso, que é o que eu entendo que é a minha coisa mais importante. Esse curso, fazer esse módulo desse curso hoje, é o que vai me dar o movimento necessário para eu dar um passo a mais na minha jornada, naqueles objetivos que a gente está buscando para a gente. Essa é a minha única coisa hoje. E aí, o que eu fiz? Eu precisava fazer esse módulo desse curso, a vida tá uma loucura, eu estou trabalhando em casa e estou trabalhando para a empresa, eu estou dando um curso, enfim, tem um monte de coisas para fazer, assim como você provavelmente também tem. Mas eu falei, bom, eu tenho que fazer esse curso, se eu não fizer, as coisas não vão acontecer, eu vou parar. E aí eu entrei no curso, vi quantas horas tinham o módulo todo, abri cada aula e fui contando, são, sei lá, são mais 70 aulas que vai ter, né? Não são aulas longas, mas são mais de 70 aulas. Fui vendo tempo por tempo de cada aula e eu descobri que esse módulo vai me tomar mais ou menos 5 horas.
E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu consigo dispor de 1 hora por dia para fazer esse curso, para poder fazer, entender como é que esse módulo poder fazer aquilo que eu preciso fazer. E assim eu estou fazendo. Desde segunda-feira, eu comecei 1 hora por dia, parar, sentar e fazer esse módulo, fazer os exercícios propostos, e está me tomando um pouco mais, vai me tomar um pouco mais de 5 horas, porque tem os exercícios, né, que eu não estava contando. Mas tudo bem, eu estou fazendo. E aí, quando eu falo dessa questão da disciplina, não é você religiosamente... Eu gosto de tentar acordar mais cedo e fazer essa 1 hora logo, e eu vou explicar para vocês por que eu acho que a gente tem que fazer a nossa coisa mais importante logo que a gente acorda, né? Ser a nossa primeira coisa. Mas o fato é que eu estou tentando fazer isso, e hoje a preguiça bateu forte. Eu acordei em cima da hora de trabalhar para a empresa onde eu trabalho, e aí não dava para fazer. E aí, acabou o meu horário, 5 horas, eu fui lanchar, ficar um pouco com a minha filha, estou aqui na live. Eu vou terminar essa live e eu vou sentar 1 hora para fazer a minha hora de hoje. E isso, gente, é você ter compromisso com você mesma. É quase como se eu tivesse marcado com a Mary de fazer alguma coisa com ela, ou fazer algo que eu tivesse que entregar para ela hoje, ou para qualquer outra pessoa, e eu tenho um compromisso. Porque a gente tende a fazer isso, né? Se é para mim, eu vou fazer o curso. Ninguém vai saber que eu não fiz, então vou deixar para lá. A gente é menos comprometido com a gente do que a gente é com o outro. E quando a gente precisa dar conta de um monte de coisa, ou dar conta do nosso negócio, principalmente se a gente é sozinho, a gente tem que ter mais compromisso ainda conosco mesmo, para que as coisas não saiam do controle. Então, se você não fez na hora que você achou, que você programou que tinha que fazer, porque você não quis, ou porque não foi possível, por qualquer outro motivo, você tem que se forçar mesmo. Você tem que... cara, eu me comprometi comigo que eu iria fazer. Então, eu vou fazer. Entende? Então, é nesse sentido, tá? Então, não tem disciplina? Parou de fazer, retoma de onde você tá. Para também, não fica tentando correr atrás do rabo e se martirizando, tipo, ai, meu Deus, eu passei 2 semanas e não fiz nada da minha coisa mais importante. E agora? E aí você fica se martirizando, isso não vai te levar a lugar nenhum. A gente, nesse isolamento, né, eu tenho uma filha de 6 anos, e aí, todo mundo que tem filho sabe o suplício que está sendo, né, ter um filho em casa, e não só pela questão da dinâmica, né, de ter uma criança entediada, que não pode sair para brincar, que não pode correr, que não pode um monte de coisa, e a gente trabalhando, eu e meu marido trabalhando em casa, a escola mandando aquela enxurrada de exercícios, aquela enxurrada de atividades para fazer, e a gente tentando dar conta na medida do possível. Só que chegou um dado momento que a gente não conseguiu, as coisas se acumularam. Eu sei que acumulou umas 2 semanas de exercício da Heloísa, que é minha filha. E aí, eu estava num movimento, e aí é isso que eu falo, a gente tem que estar sempre pensando, cara, é isso que vai me levar para onde eu preciso? É isso que vai me levar para onde eu tenho que ir? E aí eu estava me sentindo correndo atrás do rabo, porque eu estava sempre atrasada, hoje o exercício de hoje, mas eu estava olhando o exercício de 2 semanas atrás, e parecia que aquilo nunca ia acabar. A sensação que dava é que a gente nunca ia chegar no dia de hoje, a gente nunca conseguia colocar em dia. Até que um dia meu marido virou e falou assim, eu botei em dia. Aí eu, como é que você botou em dia? Aí ele, comecei de hoje, larguei para trás, abandonei. Aí eu levei aquele susto, eu falei, mas e agora? Aí ele, não, a gente vai, se faltar alguma coisa, a gente volta a lição, ele faz aquela que faltou e a gente segue. E é isso aqui que a gente precisa fazer. É claro, né? A gente, depois que ele deu esse basta, a gente agora está tendo disciplina de fazer, e a escola também, graças a Deus, diminuiu a quantidade de atividades. Mas você não pode deixar que isso aconteça o tempo todo. Você não pode deixar que toda hora, cada uma semana você perde 2, a cada uma semana você perde 2. Aí, realmente, você não está sendo comprometida com você. Mas, eventualmente, isso acontecendo, e vai acontecer, recomeça de onde você está e segue, tá? Tem uma outra coisa também que acontece, que é você se desanimar, né? Quando a gente tem uma lista de coisas aí para fazer, e aí também mistura um pouco com o erro, que é a gente desanimar porque a gente não está conseguindo cumprir. E aí é o seguinte, né, gente? Eu também, como eu falei para vocês, eu também não cumpro sempre. Às vezes eu não cumpro no horário que eu queria, e aí eu me forço a cumprir num horário diferente, que é o que vai acontecer hoje. Mas às vezes, eventualmente, eu realmente não cumpro, né? E aí eu sou humana, né? Como vocês, nós somos humanos. Eventualmente, a gente não vai cumprir. E o que pode estar acontecendo, se você está sempre não cumprindo, se sempre você está com aquela sensação de frustração, de que não consegue, de que não vai chegar,
você provavelmente está com uma lista muito grande, né? Você está com muita coisa para fazer. E mesmo que você não tenha lista, se você começa a acumular um monte de coisas para fazer e acha que tem que dar conta de tudo, porque é aquilo, né? O sucesso, ele é sequencial, ele não é simultâneo. Então, assim, não adianta achar que porque hoje você entendeu que você quer abrir uma outra filial da sua loja, que amanhã você vai conseguir fazer tudo o que você precisa para abrir uma nova filial em um único dia. Não vai. E aí, para de se sobrecarregar, para de se auto-sobrecarregar sem necessidade. Então, olha para a sua relação e vê se você está efetivamente botando coisa demais. Às vezes você está colocando coisa demais. E como é que você... Raquel, quantas coisas eu devo colocar por dia? Não tem uma resposta. Cada um tem uma rotina, cada um tem um ritmo. Você vai precisar começar a fazer, começar a experimentar, a testar, para ver o quanto cabe no seu dia. Só que você nunca pode esquecer que não importa o tamanho da sua lista, se ela tem 5.000 coisas ou se ela tem 2 coisas. Uma coisa tem que ser a sua coisa mais importante, tem que ser a sua meta. Porque para você conseguir dar conta de tudo, você precisa de uma única coisa que vai te levar, que vai fazer com que todo o resto caminhe junto. Tá? É uma questão de foco, né? Foco é quando as coisas estão convergindo para aquele lugar. Então, tudo vai ter que te levar para onde você quer. Aquilo que não te leva para onde você quer, assim como diz a música, né, do início da live, você tem que tentar descartar, ou então você tem que tentar delegar. Se você não consegue descartar, se você não consegue delegar, então você vai precisar fazer o melhor possível dentro das possibilidades, só que você não pode deixar a sua coisa mais importante ser prejudicada por conta dessas outras, tá? E aí, gente, tem 3 erros comuns que a gente comete quando a gente está nesse movimento de fazer uma única coisa, que eu queria chamar a atenção aqui para vocês. O primeiro erro, quando a gente está tentando dar conta de tudo, e a gente tem um monte de coisa para fazer, o que é normal na vida de qualquer pessoa, é achar que tudo importa igualmente, que todas as coisas que a gente tem para fazer têm a mesma importância. E aí, o que acontece? Aí, qual é o critério que a gente usa para conseguir dar conta? Aí, aquela coisa que grita mais alto, é quase como se fosse um bebê chorando, né? Aquela que grita mais alto é que ganha a nossa atenção, e é a que a gente tende a fazer. E aí, não é necessariamente a coisa que dói mais, ou aquela que grita mais alto, que é a mais importante. Uma outra coisa que a gente costuma fazer para começar a fazer coisas, para escolher aquela coisa que a gente vai fazer, é aquela coisa que toma mais tempo. A gente acha que estar ocupado é o que vai fazer a gente gerar resultado. Gente, movimento é diferente de avanço. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica só se movimentando, a gente fica fazendo em círculo, né? Indo do ponto A a ele mesmo. Você fica só ali fazendo em círculos. Isso é movimento. O movimento, ele é importante, mas ele tem que ser na direção certa. Então, eu não posso ficar me movimentando, apenas me movimentando. Eu preciso avançar. Eu preciso fazer a coisa certa que vai me fazer dar um passo à frente. E aí é um passo de cada vez, é com calma. A gente não pode achar que vai conseguir chegar no nosso... Se a gente está lá no 0, a gente quer chegar no 10, eu não vou em uma passada chegar no 10. Eu vou dar para o 1, depois eu vou para o 2, depois eu vou para o 3, e assim por diante, né? Quando a gente é criança, a dona do meu dinheiro está aqui comentando, eu sempre gosto de começar pelas tarefas mais fáceis, não sei se está certo assim. Pois Bianca, não necessariamente a mais fácil é que você deve começar. Você tem que olhar para o seu objetivo, aonde que você está querendo, para onde você está querendo ir. De todas, e aí ver que atividades você tem que fazer que vão te levar, que vão te mover do ponto em que você está hoje para onde você quer ir. E aí, dessas atividades todas, qual é a mais importante? Você tem que começar por ela. E qual é o critério da mais importante? É tentar ver dessas atividades todas, qual é a mais... É quase como se fosse a mais forte. É aquela que, se você puxar, as outras vêm todas em cadeia. Você puxa aquela, e aí depois você se vê no momento em que você não pode deixar de fazer as outras. É um efeito dominó mesmo. Então, não necessariamente é a mais forte, a mais fácil, não necessariamente é a que toma mais tempo, não necessariamente é a que está gritando mais alto. Você precisa realmente parar e identificar qual é a sua atividade mais importante. Ela pode ser uma atividade que você vai fazer todos os dias,
ou pode ser uma atividade diferente para cada dia. Aí depende do seu objetivo, depende de quantas coisas você precisa fazer para chegar lá, tá? Então, quando a gente é criança, gente, o que acontece? É muito comum, quando a gente é criança, a gente fazer as coisas na hora que tem que ser feitas, né? Ah, é uma maravilha, porque a mãe vira, ou o pai vira e fala assim, fulano, tá na hora de tomar banho. Eu vejo a minha filha, né? Heloísa tá na hora de tomar banho. Heloísa tá na hora de escovar o dente. Heloísa tá na hora de dormir. Gente, a gente decide tudo pela criança, né? É um pouco chato, ela fica reclamando, obviamente, né? Mas se você for parar para pensar, gente, se tivesse alguém para decidir o que eu tenho que fazer, é bom por um lado, mas é ruim pelo outro, porque a vida dela está na minha mão. Eu decido o que é importante, eu decido que horas é importante fazer o dever e que horas é importante ela ver televisão. Quando a gente fica adulto, as coisas que a gente tem que fazer, elas aumentam drasticamente. Obviamente, a criança não tem nem metade, nem um quarto das responsabilidades que um adulto tem, e realmente é para ser assim. E aí, quando a gente fica adulto, as coisas que a gente tem que fazer, eu tenho que fazer comida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que ir um monte de coisa. Elas aumentam. E aí o perigo entra quando a gente acha que a gente vai ganhar, a gente vai ser produtivo, a gente vai fazer mais ou melhor. Quanto mais a gente fizer, melhor é. E não é assim. É quanto mais a gente fizer a coisa certa. Então, estar ocupado não quer dizer necessariamente ser produtivo, gerar resultado. Então, a gente tem que parar de, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, então, eu estou muito ocupada, né? Desculpa, é quase que um status social, né? Você não estar ocupado é quase um pecado capital. E aí não é não estar ocupado, é estar ocupado com a coisa certa. E se você termina a coisa certa e aí, ok, vai fazer outras coisas, beleza. Ou então, naquele dia, você pode se dar ao luxo de não fazer outras coisas, também tá ok, desde que você tenha feito a sua única coisa, é aquela coisa que vai te mover para frente, um passo além, né? Então, não basta você só listar, né? Como eu disse, você tem que listar as atividades que te levam para o seu objetivo e aquela que vai puxar as outras. Então, você tem que descobrir aí qual é a sua atividade que vai puxar você para fazer todas as outras em sequência e aí fazer a roda girar, fazer o movimento certo de ir para frente. Então, o primeiro erro foi esse, gente, achar que tudo importa igualmente. O segundo erro que a gente comete muitas vezes é querer ser multitarefa. Aí tem uma frase que diz assim, ó, fazer muita coisa ao mesmo tempo é a arte de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. É engraçado que, assim, é claro que a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo e a gente é capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A questão é, a gente não é capaz de dar foco em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Principalmente se essas atividades, se elas são mais complexas, né? Quando eu estou falando em alternar entre atividades, eu estou comendo e assistindo televisão, eu estou passando roupa e ouvindo música, são atividades simples, né? Elas não têm complexidade, elas não têm dificuldade. Então, você pode, de fato, fazer, você está ali passando roupa, tá ouvindo uma música, só que quando a gente está falando de fazer atividades que vão gerar resultado para a nossa vida, que vão nos levar para onde a gente quer, e aí eu resolvo que eu preciso fazer duas atividades mais complexas, ou eu vou dividir a atenção daquela, por exemplo, se eu acabar essa live aqui, ou se eu estivesse aqui nessa live, essa live é uma coisa que eu preciso ter uma concentração, né? Isso faz parte do meu objetivo de trazer conteúdo, de trazer valor, de agregar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Se eu quisesse estar aqui nessa live agora com vocês e, sei lá, deixasse a minha filha aqui brincando e ela me chamando e eu achar que dá para eu fazer a live e atender ela ao mesmo tempo, eu ia fazer uma live bem ruim e também não ia atender a minha filha direito. Entende? Que é uma coisa que não dá, eu consigo até fazer as duas coisas. Eu certamente não vou conseguir não deixar ela morrer e vou conseguir minimamente falar com vocês aqui. Mas eu não vou conseguir dar foco em nenhuma das duas coisas. Eu vou ficar alternando e no final das contas eu não vou estar fazendo nenhuma das duas coisas direito. Então, a única coisa que a gente tem para fazer, ela é importante, ela é complexa, ela é uma coisa que vai requerer tempo, vai requerer intelecto, você vai precisar pensar, você vai precisar elaborar. Então, não dá para fazer alternando com outras coisas, porque quando a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, quando a gente tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso vai distrair a gente.
E distração, gente, leva a erro. Se eu me distraio, eu vou tender a errar. E aí, se você começa a errar toda hora, justamente naquela coisa que é o que vai te levar para onde você quer, você vai acabar indo para outro lugar. Porque você vai estar distraído e vai errar, e às vezes não vai nem perceber que errou. Tá? Então, a gente tem que ter essa clareza, né? Multitarefa, quando a gente está falando de uma atividade importante que vai nos ajudar a dar conta de tudo, para que a gente possa encaixar todo o resto aí, não dá para a gente querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando a hora que você parar para fazer a sua única coisa, para e faz aquela, que seja meia hora, que seja uma hora, que seja 15 minutos. Você vai colocar o tempo que é possível, que você entende que realmente você pode se dedicar àquilo. Mas não dá para querer ficar disputando o tempo disso com outras coisas. Tá? E o terceiro erro comum que acontece é achar que força de vontade está sempre à disposição. E força de vontade é um recurso muito importante, gente, quando a gente está falando de alcançar resultado, porque, volto a repetir, né? Sucesso é sequencial, não é simultâneo. Não vai acontecer simultaneamente, que eu fiz uma coisa e o sucesso aconteceu simultaneamente. Não, vai levar tempo. E o tempo, ele vai ter várias oscilações. Um monte de coisa vai acontecer. E a gente vai precisar de força de vontade para se manter naquele propósito. Por mais importante que hoje, né? A gente está aqui e está tudo lindo, e meu objetivo é abrir uma filial, meu objetivo é aumentar meu faturamento, é crescer minha carteira de clientes. Enquanto eu estou aqui no campo da abstração, é tudo lindo e maravilhoso, e é tudo possível. Na hora que eu vou para o campo de batalha, que eu, né, visto a minha armadura ali, que eu vou enfrentar a realidade, muitas coisas vão acontecer, e a minha força de vontade para me manter ali, fazendo todo dia, ter que fazer a minha única coisa, ela vai tender a cair, a fraquejar. E aí é por isso que eu falei no início, né? Por que a gente deve começar fazendo essa única coisa? Porque, por conta da força de vontade, né? A força de vontade ela é um recurso limitado. Ela é renovável, mas ela é limitada. Então, por exemplo, eu acordo, ela é como se fosse uma bateria de um celular. De manhã, geralmente a gente bota o celular para carregar de noite, né? Para a gente ter bateria aí durante o dia todo. Você carrega durante a noite e quando você acorda, você está com a sua força de vontade lá em cima. Aí, por exemplo, minha filha teve pesadelo essa noite, gente, só Jesus na causa. Ela teve um pesadelo essa noite, e aí acordou 2 horas da manhã, chorando muito, e aquela coisa, né, aquele caos de quem tem filho sabe, e aí isso já quebra, né, a minha força de vontade, talvez por isso eu não tenha feito o meu curso hoje de manhã, agora que eu tô me dando conta, porque a gente acordou 2 horas da manhã com ela gritando, e aquele caos, né, e aí aquilo já quebra, né? Eu já acordei de manhã parecendo que um caminhão tinha me atropelado, porque demorou um tempo para a gente conseguir acalmar ela, isso afeta a minha força de vontade. Mas, digamos que ela tivesse acordado bem, e aí você acorda aí com essa força de vontade lá em cima. Aí as coisas vão acontecendo. Se você não faz aquilo que é o mais importante, aquela coisa que você sabe, que é o que vai puxar todas as outras no resto do tempo, no resto da semana, no resto do mês e ao longo dos anos, você vai tender a não fazer ela, porque vai ficar mais difícil. Porque aí você acorda. Aí, sei lá, o chuveiro quente não está funcionando. Você já vai usar a sua força de vontade para poder tomar um banho frio. Eu esquentaria a água, porque eu não tomaria um banho frio. Acho que Mary também. Mas aí tem que esquentar a água para tomar banho. A gente toma banho de balde. Que saco. Aí você vai usar a sua força de vontade para tomar o banho quente. Aí você vai para o trabalho, vai se aborrecer na condição, a condição vai estar cheia, aí você vai se aborrecer com o chefe, ou então você vai ter que fazer aquela reunião que você não está com vontade. Isso tudo vai consumindo a sua força de vontade daquele dia. Se você der, Mary, com certeza, não vai tomar banho gelado, ela já tinha falado. Se você não usa a hora que sua força de vontade está cheia, se você não usa esse momento para fazer a sua coisa mais importante, gente, você vai tender a acabar não fazendo. E aí, se você faz isso num dia, aí no outro dia, depois no outro dia, você está naquele ciclo, né? De que nunca faz, de que nunca chega, de frustração. É por isso que a gente precisa tentar fazer quando a nossa força de vontade está alta, porque quando a nossa força de vontade está baixa, a gente tende a manter o padrão, né? Isso é tão poderoso, assim. É porque vocês ouvindo, talvez isso seja difícil de perceber, mas experimenta se observar. Hoje foi claramente um dia que a minha força de vontade ela tá mais fraca. Eu estou tentando, para quem me conhece, eu tomo muito Nescau, né? Leite com Nescau. Eu tomo bastante Nescau.
E aí eu tô tentando, né, tomar pelo menos só um por dia. Eu tomo 2 copões por dia, um de manhã e um à noite. É igual criança mesmo, sabe? Meu paladar é bem infantil. E aí eu já tô uns 3 dias conseguindo só tomar o leite pela manhã, que para mim é mais difícil não tomar de manhã. E à tarde não tomar um iogurte, fazer um ovo, tentar não comer pão. Hoje, o que eu fiz? Eu lanchei um pão com o meu leite querido. Eu voltei ao meu padrão, porque a minha força de vontade, ela de fato está mais difícil hoje de manter ela está mais baixa, né? Seja lá pelo motivo que for. E paladar infantil, meu paladar é bem infantil. E aí eu fui lá e tomei meu leite. Aí quando eu vi, eu falei, pô, eu tô tomando leite. Você tende a voltar ao seu padrão. Então, é por isso que é importante, quando você sabe qual é aquela sua coisa mais importante, você tentar criar uma rotina para fazer ela logo que você acorda, logo no primeiro horário, ser a primeira coisa que você vai fazer, para você evitar de não ser aquela coisa que você vai deixar de fazer, para você não falhar. E aí é você se colocar isso como meta, que aquela é a única coisa com a qual você não pode falhar. Todas as outras você vai buscar tentar fazer, mas você vai buscar excelência e não falhar com essa coisa. Se você conseguir chegar ao final do dia e concluir essa sua única coisa, você tem que se dar o crédito e o mérito de que você conseguiu fazer aquilo que era mais importante, porque é aquilo que vai te levar para onde você quer. É aquilo que vai fazer com que você consiga cuidar do seu negócio, com tantas coisas que tem para fazer. Se você sabe qual é a coisa que você precisa fazer e você faz ela, mesmo que as outras atrasem, mesmo que as outras precisem ser remanejadas, mesmo que as outras não fiquem na sua excelência feitas, você vai ter feito a única coisa que era mais importante. E isso importa mais. E você tem que se dar o mérito sobre isso. Tá? E aí, gente, então, recapitulando o que eu falei aqui hoje, façam, então, a sua lista aí, qual é o seu objetivo, o que você quer, enquanto você fala de cuidar do seu negócio, você é sozinha, ou mesmo que você tenha uma equipe, mas você está se sentindo sobrecarregada, qual é o seu objetivo hoje? Qual é o seu objetivo principal? E o que você precisa fazer para que você chegue nesse objetivo? De toda essa lista de coisas que você precisa fazer, olha para essa lista com cuidado e pensa, realmente sou só eu que posso fazer isso aqui? Ou tem outra pessoa que pode fazer? Será que eu consigo delegar? Será que eu consigo descartar? Depois que você faz essa limpa, você vai tender a ver efetivamente o que é seu. E aí, disso, você vai entender por onde você tem que começar, qual dessas atividades vai puxar as outras e vai fazer o seu efeito dominó. Distribui isso aí, gente, pelos dias. Não caia no erro de sobrecarregar um dia com várias coisas importantes, porque você vai se frustrar. Não vai acontecer. Uma coisa por dia já é uma coisa importante, né? Essa única coisa, uma vez por dia, ela vai ser suficiente para que você chegue aonde você quer, tá? E aí você tem que sempre lembrar, é nessa coisa que você vai buscar excelência. Todo o resto você vai fazer o necessário para sair bem feito, para ser o ok. Você não vai buscar a excelência para as demais coisas. A única coisa que você vai buscar excelência é a sua única coisa. As outras você vai tentar fazer o melhor possível. E vai se dar o crédito por isso. Não fica se diminuindo porque você não está sendo a Mulher Maravilha. Ninguém é. Ninguém é a Mulher Maravilha. Tá? E aí, essa sua meta diária. Não esquece, gente, não se preocupa em mostrar dedicação. A gente está sempre muito preocupada em estar ocupada ou se perceber dedicada o tempo todo a alguma coisa. A gente tem que estar preocupado em gerar resultado para a gente, para o que a gente deseja. Então, o seu foco tem que estar no resultado e não no quanto você está dedicada a 1 milhão de coisas. Você está fazendo aquilo que vai te gerar resultado? Você está tendo... Porque se você está focando naquilo que vai te gerar resultado e você não está tendo o resultado que você quer, provavelmente você está fazendo a coisa errada. Então, isso já te dá um alerta para você mudar o que você precisa fazer. Mas se você está fazendo a coisa certa, que gera resultado, o resultado ele vai vir, isso é inevitável. Não tem como ser diferente. Então, sai um pouco desse campo de se manter na dedicação, de ter que ficar dedicada e comece a focar em resultado. Só que um ponto muito importante, né? Não esquece de aproveitar a jornada, de aproveitar o caminho. E esse é um recado meu mesmo, porque eu sou muito focada em resultado e eu tenho um exercício diário de
me conectar com o processo, porque também, se você só foca no resultado, você às vezes se frustra porque demora a chegar naquele resultado. É um aprendizado que eu venho conquistando em desfrutar da jornada, de estar a cada dia fazendo aquilo que é necessário, sem estar tão presa ao resultado. Eu tenho meu resultado, eu tenho meu objetivo que eu quero, mas tá gostoso fazer, tá gostoso praticar aquelas atividades que vão me levar a esse resultado. E aí, como dica de ouro para vocês que ficaram aqui, eu queria sugerir, queria que vocês aplicassem, que é o seguinte, eu acho que isso pode ser a diferença entre você conseguir e você não conseguir. É você colocar um lembrete para você mesma aí no seu celular, botar um despertador 3 vezes por dia, tipo 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Você vai colocar a seguinte frase: eu estou inventando coisas para evitar o mais importante. É uma frase bem curiosa, interessante, que a gente tende a se auto-sabotar, né? A gente tende poxa, eu ouvi a Raquel falando aquilo lá, legal, vou pensar na minha única coisa, aí amanhã você já começa, mas aí depois de amanhã você já perdeu o foco. Coloca, pelo menos nesse início, um bilhete para você mesma, cola um post-it no seu computador. Eu acho que o alarme do celular é bem efetivo, né? Porque ele vai tocar, ele vai chamar sua atenção. E aí você vai ler, né? Eu estou inventando coisas para evitar o mais importante. E aí você vai ser sincera com você mesma, né? Se você está comprometida com você, você vai ser sincera, pô, isso aqui não tem nada a ver, o que eu estou fazendo? Sei lá, tô aqui no WhatsApp há 2 horas, eu devia estar já há muito tempo fazendo outra coisa. E isso vai te fazer a ter disciplina e comprometimento com você mesmo. Então, façam esse teste aí do bilhete para vocês se lembrarem sobre isso e depois conta pra gente como é que foi essa experiência, porque eu acho que vai ser bem interessante. Gente, é isso. Se esse conteúdo ajudou vocês de alguma forma, conta aqui pra gente aqui nos comentários, a gente ainda tem um tempinho, ou então manda um direct, comenta lá no nosso último post no feed do nosso Instagram ou no nosso Face, que a gente vai adorar saber. A gente prepara essas lives com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês sentirem, se vocês quiserem, se vocês gostaram, se te ajudou, como é que isso te ajudou. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, gente. Até a próxima.